hoje temos um programa especial com uma convidada incrível. Vamos falar sobre filosofia, Wall Street, ganância e o que acontece quando uma empresa vira uma selva. Eu vou apresentar para vocês a Caroline, que é a nossa especialista em filosofia. Olá pessoal, tudo bem? Feliz em estar aqui falando de um ator tão renomado quanto Hobbes, que é a minha paixão. E também animada para discutir desse caso que é um clássico dos erros corporativos. Perfeito, Caroline. Então, hoje nós vamos analisar o filme O Lobo de Wall Street através das ideias de Thomas Hobbes. E olha, eu sei que parece meio controverso misturar um pouco do filósofo do século XVII com Jordan Belfort, mas a conexão é assustadora. Mas antes de entrar no caso, Carol, posso te chamar de Carol? Pode, claro. Explica pra gente quem foi Thomas Hobbes. Bom, Hobbes foi um filósofo inglês que viveu na época das guerras civis na Inglaterra no século XVII. Ele ficou muito obcecado com uma pergunta: por que o ser humano precisa de autoridade de governo e de Estado? E a resposta dele foi meio polêmica. Ele disse que é porque somos ruins por natureza. Ruins por natureza? Sério? Mas isso não é ser muito pessimista? Sim, concordo que é pessimista, mas ele tinha razão em muita coisa. O caso que vamos discutir hoje, ele prova isso. Ah, ok. Então vamos destrinchar isso aí. Quais são as principais ideias do Thomas Hobbes? Então, Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã em 1651. E a ideia central desse livro é que existe algo chamado estado de natureza, que seria a vida humana sem leis, sem governo e também sem autoridade. Você consegue dar uma aprofundada em como seria essa vida? Olha, vou te dizer que seria um inferno. Hobbes dizia que seria uma guerra de todos contra todos. E a frase mais famosa dele, que talvez vocês já tenham escutado por aí, é: o homem é o lobo do homem. Muito famosa, né? Tipo assim, nós somos predadores uns dos outros? É exatamente isso que ele quis dizer. Viver uma vida sem regras, sem polícia, sem castigo. Cada um faz o que pode para sobreviver e acumular poder. E não existe certo ou errado, não existe justiça, não existe propriedade protegida também. Agora me explica, isso também se aplica a empresas? Sim, se aplica a empresas. Pensa numa empresa sem RH, sem compliance, sem regras claras, onde o chefe incentiva a competição brutal. E Hobbes dizia também que nesse estado a vida seria solitária, pobre, sórdida, emburrecida e curta. Ninguém confia em ninguém, todo mundo está contra todo mundo. Então, qual foi a solução que o Hobbes propôs? Olha, o Hobbes propôs um contrato social. As pessoas percebem que viver nesse caos é ruim, não só para eles próprios, mas como para o coletivo em geral. Então fazem um pacto. Vamos criar uma autoridade superior, no caso seria um Estado, ou um governo, ou um rei, que vá forçar o suficiente para impor regras e nos proteger uns dos outros. Então é tipo um juiz supremo que manda em tudo? Exatamente. Hobbes chamava isso de Leviatã, um poder gigantesco, quase um monstro, e esse Leviatã usa o medo para manter todo mundo na linha. É tipo medo de castigo, né? Exato. Para Hobbes, o que mantém as pessoas cumprindo as regras não é a bondade, não é o amor ao próximo, é o medo das consequências. Ele dizia assim: pactos sem a espada são apenas palavras. Então quer dizer que sem punição ninguém cumpre nada? Basicamente sim. Se você sabe que pode quebrar uma promessa sem sofrer consequências, você a quebra. É a natureza humana. Então é aí que entra o Lobo de Wall Street? Isso mesmo, porque o Stratton Oakman é o exemplo perfeito de uma empresa que virou estado de natureza. Não tinha o Leviatã, não tinha medo, não tinha freio. Carol, então conta pra gente, o que foi a Stratton Oakman e quem era Jordan Belfort? Bom, Jordan Belfort fundou a Stratton Oakman no fim dos anos 80. Era uma corretora que vendia ações, mas ações de empresas minúsculas, sem valor real, as chamadas penny stocks. Agora me explica, qual era o golpe? Olha, era genial e perverso ao mesmo tempo.
Eles compravam essas ações por centavos. Aí os corretores ligavam para pessoas comuns, como dentistas, professores, aposentados, e usando técnicas de vendas ultra agressivas, muitas vezes mentindo e ludibriando essas pessoas, convenciam elas a comprar ações. E depois? Com muita gente comprando as ações, os preços subiam artificialmente. Quando chegava no pico, Belfort e a equipe vendiam tudo, embolsavam milhões e os investidores ficavam com ações que não valiam nada. É o estado de natureza puro. Cada um pensa só em si, explorando os outros sem escrúpulos, sem nenhuma dó do que poderia vir. Mas, Carol, não tinha nenhuma fiscalização em cima disso? Olha, deixa eu te falar que demorou anos. A SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos, demorou muito para agir com efetividade. Belfort só foi condenado em 1999 por fraude e lavagem de dinheiro. Pegou 22 meses de prisão. E eu acho que o filme mostra muito bem o ambiente interno da empresa, né? Olha, eu vou te falar que o filme é brilhante, mostra uma cultura corporativa completamente tóxica, os corretores competiam entre si de forma brutal, quem não vendia era humilhado publicamente, imagina isso. Meu Deus, humilhado? Como assim? Exatamente. Tinha uma cena real onde eles jogavam anões em alvos e faziam apostas degradantes, xingavam quem tivesse fraco, era tipo gladiadores, ou você vence ou você é destruído. Então, você viu só? O homem é o lobo do homem. Tá vendo? Hobbes escreveu isso há 300 anos atrás. Ok, mas me explica também como é que os clientes eram tratados nessa empresa. Olha, os clientes eram tratados como presas, literalmente. Eles usavam linguagem militar, atacar o cliente, não deixar o cliente pensar, fechar a venda ou morrer tentando, umas coisas assim, bem ferozes, sabe? Entendi. E o Belfort era tipo um deus ali dentro. Exatamente. Ele fazia discursos inflamados, ele distribuía dinheiro vivo, promovia festas com drogas e prostitutas. Era um culto à personalidade. E ninguém questionava porque todo mundo estava ganhando muito dinheiro, é óbvio, né? Pois é, e aí é que tá o problema no pensamento hobbesiano. Não havia nenhuma autoridade legítima acima dele. Ele era o rei, mas um rei corrupto, né? Ok, então agora vamos à parte filosófica. Como exatamente o Hobbes explica o que aconteceu ali nessa empresa? Olha, eu vou te dar 4 pontos, Camila. Primeiro, a ausência de autoridade legítima. Tá, mas o Belfort era o chefe, como que ele não tinha autoridade? Ele tinha poder, mas não tinha legitimidade moral. Sabe qual é o papel do Leviatã para Hobbes? É usar o poder para proteger todos, fazer o contrato social funcionar e criar uma ordem justa. Entendi, mas então o Belfort fazia o oposto disso, né? Exatamente, ele fazia o poder para organizar a pilhagem coletiva. Era o líder da gangue, não o guardião da ordem. Um Leviatã corrompido é pior que a ausência de Leviatã. Tá, e qual é o segundo ponto? O segundo ponto é: o homem é o lobo do homem em ação. Dentro daquela empresa, as pessoas se devoravam, um queria estar sempre acima do outro. Entre os próprios corretores era guerra, eles roubavam clientes uns dos outros, sabotavam vendas, eles faziam qualquer coisa para subir. Então, com os clientes era pior ainda, né? Nossa, 1000 vezes pior. Os clientes não eram vistos como pessoas, eram alvos, apenas números e o dinheiro andando por ali na sua frente. Zero empatia, zero ética, zero consideração. E é exatamente isso que o Hobbes escrevia no estado de natureza, sem regras que todo mundo respeitava, virava uma selva. Tá, então qual o terceiro ponto? O terceiro ponto é a guerra de todos contra todos. Hobbes dizia que no estado de natureza não existe justiça nem injustiça, só existe força. E na Station Oakman não tinha certo ou errado. A única métrica era vendeu ou não vendeu, lucrou ou não lucrou. E quem questionasse ética era visto como fraco, então. Exatamente isso. Tem uma cena no filme onde ele já tá podre de rico, já tem quase tudo e decide se aposentar, mas não adianta muito porque alguns dias depois ele volta a trabalhar e, enfim, larga a aposentadoria, né? E não é sobre ter
o suficiente, é sobre ter mais. Sempre querer mais dinheiro, mais poder, mais status ou mais reconhecimento. Mas por que, né? Tipo, o cara já tinha tudo. Porque para Hobbes, a acumulação de poder não tem fim natural. Se você compete consigo mesmo, você compete com os outros. E sempre tem alguém com mais, entendeu? Eu entendi. Então é uma corrida sem linha de chegada, né? É exatamente isso. E isso realmente leva o ser humano à destruição. Belfort não parou quando deveria, porque não conseguia. O desejo era mais forte do que a razão. E também, voltando a um ponto, é que isso acontece muito no mundo corporativo. Os CEOs que já estão muito bilionários, eles sempre acham que precisam de mais. Alguns executivos arriscam tudo por um bônus maior. Olha, aí que vem a minha pergunta. E o medo? Você falou que o Hobbes diz que o medo é o que freia as pessoas. Cadê o medo do Nine Straight and Open? É uma ótima pergunta. E é o ponto 5 também que eu tenho para falar. A ausência do medo hobbesiano. Não tinha medo nenhum. Os corretores não tinham medo de punição ética, porque não existia. Não tinham medo de perder o emprego, porque estavam ganhando muito. E a consciência não pesava? Bom, a cultura matava a consciência. Drogas, festa, lavagem cerebral com discursos do Belfort, era tudo para dessensibilizar, para fazer parecer que aquilo era tudo normal, sabe? Então, qual o medo que funcionou? Só o medo externo. FBI, SEC, prisão. Quando o Estado, o Leviatã real, entrou em cena. Mas aí já era meio tarde, né? Quem assistiu o filme sabe. Pois é, muito tarde. Milhares de pessoas já tinham perdido tudo, a empresa já tinha destruído várias vidas e o estrago já estava feito. Era enorme. E esse é o problema. Hobbes dizia que você precisa do Leviatã antes que o caos se instale. Não adianta chegar depois da guerra. Ok, então agora vamos para a parte mais importante. O que a gente aprende com isso, assim, na prática? Como evitar que uma empresa vire um estado de natureza hobbesiano? Primeira coisa, construa um Leviatã corporativo legítimo. E quando eu digo Leviatã, não é um chefe tirano, é uma estrutura de governança forte. Não entendi muito bem. Olha, o que eu posso te dizer como exemplo seria um conselho de administração com membros externos independentes, talvez um comitê de ética que funciona de verdade, um compliance muito forte, uma auditoria independente, até também canais de denúncias bem protegidos. E o Leviatã precisa ter 3 coisas: poder real, independência e legitimidade moral. Mas o que significa poder real? Significa que não adianta ter um comitê de ética só decorativo para enfeitar a empresa. Ele precisa ter autoridade para investigar, também punir e até demitir gente do alto escalão se for necessário. E a independência significa que não pode estar subordinado a quem deveria fiscalizar essas atitudes. Então, não adianta o CEO ser o chefe do comitê de ética, né? Exatamente, isso é totalmente um conflito de interesses. E a legitimidade moral? Olha, é ser respeitado. As pessoas precisam acreditar que aquela autoridade realmente existe para o bem de todos, não para proteger só uma pessoa ali e outra pessoa aqui. Segunda lição: institucionalize o medo hobbesiano, mas do jeito certo. Tá, espera aí. Você tá dizendo para criar uma cultura do medo? Não. Não é de terror, é consequências previsíveis e justas. As pessoas precisam saber que se quebrarem regras, vai ter uma consequência, uma punição. Hobbes não defendia a tirania. Ele defendia que o medo do castigo precisa ser racional e proporcional, previsível e justo também. E então você precisa de políticas claras de conduta, punições transparentes e proporcionais e certeza de que as transgressões serão descobertas. Tipo, deixa eu ver. Todo mundo sabe as regras do jogo. É exatamente isso.
não pode ser arbitrário, você tem que ser igual, tem que ter um julgamento igual para todos. Terceira lição? Olha, a terceira lição que eu deixo é equilíbrio, competição e cooperação. Porque competição é natural, às vezes é até saudável, mas precisa ser canalizada de forma construtiva, entende? Entendi. E nesse filme, a Oakland Station só tinha competição predatória, uns sobre os outros. Eram os gladiadores, um mata o outro. E numa empresa saudável, quando a gente vai fazer essa comparação, você tem temas individuais e metas coletivas, recompensa por performance pessoal e por colaboração. Não pode ser só os tops 10% ganham tudo e os outros que se explodam. Tá, e como é que a gente consegue fazer isso na prática? Na prática, nós podemos usar bônus que consideram trabalho em equipe, promoções que olham não só os resultados, mas como a pessoa trata os colegas, e celebrar vitórias coletivas, não só as individuais. Entendi, Carol. Mas então, qual é a quarta lição? Olha, a quarta lição é selecione os líderes éticos, não apenas competentes, entendeu? Porque um líder tipo Belfort, carismático, energético, inteligente, mas sem ética, é uma bomba relógio que pode prejudicar toda a corporação. E o soberano hobbesiano precisa ser forte, mas também justo e legítimo. Mas como é que a gente consegue saber isso na hora de contratar? Usando referências profundas, perguntas comportamentais sobre dilemas éticos, avaliar o histórico da pessoa, como ela tratou os subordinados no passado, se há um padrão de querer vencer a qualquer custo. E aqui vai um alerta hobbesiano, cuidado com as culturas de personalidade. Quando se ouvir um Deus, não tem Leviatã, tem um ditador. Nossa, é bem profundo isso, né? Exatamente. Precisa ter bastante atenção. É um desafio você conseguir contratar alguém com uma personalidade que tenha ética, né? Mas então, qual é a última lição? Olha, aqui eu deixo minha última lição, a última lição que o Hobbes trouxe, né? Que é: crie um contrato social corporativo explícito. Missão e valores que sejam realmente vividos, não só uma coisa bonitinha para enfeitar a parede. Código de ética com exemplos práticos, expectativas claras do que é aceitável dentro da empresa. Tá, e consequências conhecidas para quem quer quebrar o pacto. Exatamente, todo mundo precisa todo mundo que entra na empresa precisa entender que esse é o pacto do local. Se você concordar, bem-vindo. Se quebrar, vai ter consequências, claro. E é literalmente o contrato social de Hobbes aplicado a uma empresa. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o nosso podcast. Eu agradeço a nossa convidada Carol. Compartilhem esse episódio com colegas, os professores. Você também vai encontrar as nossas bibliografias na nota completa, citações do Leviatã e também materiais complementares. E também aproveitem para assistir o filme O Lobo de Wall Street, que faz a conexão aqui no nosso podcast, que com esse olhar filosófico ele fica ainda melhor. E aproveitem também para ler Hobbes, para entender um pouco mais desse universo. E também apliquem na vida real de vocês. As suas empresas agradecem. Até o próximo episódio. E lembrem-se, em um mundo sem regras, todos somos lobos, mas podemos escolher ser humanos. Valeu, pessoal. Até a próxima.